gente tenha um entendimento das Escrituras como elas são, na ótica judaica. Então, muitas coisas, muitas pessoas vieram, né, do antigo sistema e foi ensinado de uma forma diferente. A gente quer trazer uma luz judaica sobre os textos bíblicos. E esse texto de Atos 10 vai falar sobre coisas importantes, vai quebrar alguns paradigmas, vai mostrar um pouquinho sobre essa questão, várias questões. Atos 10 diz o seguinte: e morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Eu vou estudando versículo por versículo, porque tem coisas importantes aqui que passam muito despercebido, quem não conhece a tradição, né? Então, em Cesareia é uma cidade ali de Israel que se tornou um porto muito importante, um porto romano muito importante, e onde vinha de Roma os soldados, né, as coisas, mercadorias, também saíam daquele porto de Cesareia. Existe até nos dias de hoje essa cidade, é uma cidade que está abaixo de Haifa, talvez uns 100 quilômetros, e é uma cidade antiga, é um porto, né? E ali morava um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Centurião. O que seria esse centurião? Ele é um militar, é um tipo de um oficial, tipo um tenente, que ele comandava uma corte. Essa corte seria 100 soldados. 100 soldados armados romanos. Na verdade, a corte, ela chamava italiana, e cada centurião, ele comandava 100 soldados, mas não necessariamente os soldados eram romanos. Alguns poderiam ser romanos, mas outros eram também de outras nações que se tornaram soldados romanos. É muito interessante, é muito importante saber disso. Por exemplo, em Israel tinha pessoas que se alistavam ao exército de Roma. E eles participavam dessa corte. Na Síria. Então nós vamos ver em Israel na época várias cortes, né? Várias agrupamentos de soldados em vários lugares, em várias regiões. E esses soldados, muitas vezes, eles provinham de nações que tinham sido dominadas. É muito interessante quando a gente vai estudar escatologia, quando a gente for estudar escatologia, Flávio José vai relatar essas cortes, os nomes das cortes, que atacaram e destruíram, né, o templo. Essas cortes, ela vai ter uma ligação muito grande com os povos, porque na profecia de Daniel, ele vai falar ali da destruição do templo, e logo depois da morte do Messias, em Daniel 9, ele vai falar: e o povo cujo príncipe destruiu o templo. Então a gente vai poder fazer um link em relação às nações que aquelas coisas representavam. Flávio José, eu fiz esse estudo no Apocalipse, é muito interessante, só que é só um parênteses, só para a gente ver a importância disso. Então nós vamos ter todas as nações árabes ali, Síria, Líbano, Turquia, Iraque, Irã,
elas participavam dessas cortes. E eles atacaram o Beit Hamikdash e incendiaram. Na época de Tito. Tito era o general que invadiu. E Flávio Josefo mesmo, que é um historiador mais importante, ele vai falar que chegou um momento onde ele deu ordem para que eles não destruíssem o templo. Mas como aquelas pessoas que participavam dessas cortes, eles eram inimigos naturais dos judeus, eram os sírios, eram os iraquianos, eles não obedeceram e destruíram o templo. Muito interessante isso. Isso faz um link direto com a profecia de Daniel e também com o livro de Apocalipse. Porque essas profecias, elas aconteceram, mas elas, como um ciclo, elas vão acontecer de novo. Várias profecias, elas acontecem uma vez, um determinado período histórico, depois ela vai acontecer de novo na sua frente. Né? Porque só um parênteses para a gente entender lá no final dos tempos, né, a guerra de Gog e Magog, onde as nações vão cercar Israel. Então, como aconteceu no passado, onde aquelas nações, de uma certa forma, a gente entende como inimigas naturais de Israel, essas nações também vão cercar, né, a terra de Israel para tentar fazer a mesma coisa, destruir a cidade. Mas só que nesse momento Israel vai clamar ao Eterno, e ali é um momento também onde vai aparecer Mashiach. Fecha parênteses. Então, Cornélio, ele era um oficial, comandante, né, dessa corte, e cada corte tinha o seu nome. Essa chamava italiana. Ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia muitas tzedakot, ou esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha só que interessante. Esse comandante romano, talvez não necessariamente romano, mas só que ele era um oficial do exército romano. Poderia ser cidadão romano, como Paulo era, ou não. Mas só que ele era um oficial. Ele era piedoso e temente a Deus. Aqui não diz que ele era convertido ao judaísmo, mas diz que ele era temente a Deus. Então nós temos que entender assim, naquele momento, existiam algumas categorias de pessoas quando se relaciona à questão religiosa. Nós vamos ter o judeu, que nasce filho de mãe e pai judeu, então ele já nasce descendente de Abraão, descendência étnica. Então ele já nasce dentro da aliança. A aliança, ela é firmada no Brit Milá, ou seja, na circuncisão. Ela já passa a ser, aquela criança passa a ter uma aliança com o Eterno através da promessa que Deus deu a Abraão, que todas as suas gerações estariam dentro dessa aliança, desse pacto que Deus fez com Abraão e sua descendência. A menina também, quando ela nasce, ela já entra na aliança. Isso é interessante, que isso mostra a graça de Deus. As pessoas não conseguem entender essa questão da lei e da graça. Então elas falam assim, o judeu, ele precisa cumprir a lei para ganhar a salvação. Isso é uma inverdade, meus irmãos. Porque na cabeça do judeu, e segundo a Bíblia, a pessoa entra numa aliança com Deus quando nasce. E ela pode perder isso se o pai, estamos falando do povo de Israel, né? O povo de Israel, no primeiro século, se o pai recusa fazer o Brit Milá do filho, não por questões
de saúde, porque se for questão de saúde, a criança está fraca, não pode fazer a circuncisão, ela é impedida de fazer, ela não pode fazer a circuncisão, porque ela está fraca, se ela fizer, a sangra e ela morre. Então a vida está acima disso. Então ela vai esperar até quando ela ficar forte para poder fazer o brit milá. Agora, se um casal fala assim, não vamos fazer o brit milá do nosso filho, estou falando lá no primeiro século, gente, tá? A Torá diz que essa família vai ser extirpada, ou seja, vai perder a aliança, não vai permanecer mais na aliança como filhos de Israel, filhos de Abraão. E por um outro lado, se ela já nasce ali, ela faz o brit, automaticamente ela já está linkada dentro de uma promessa que Deus fez a Abraão e sua descendência. Então isso aí é graça, favor imerecido. A criança não pediu para nascer dentro de uma família judaica. Ela não pediu para fazer o brit milá. Então tudo isso são sombra das coisas que vão acontecer. Tudo que acontece em Israel, tudo que acontece com o povo de Deus, é como se fosse uma sombra, uma alegoria do que Deus tem também para as nações. Então, por isso que Yeshua nos ensina, Paulo nos ensina, toda a Brit Hadashah nos ensina que a salvação não é por cumprir lei. Ninguém vai ser salvo por lei para que ninguém se glorie diante de Deus. E ninguém consegue fazer isso, né? Então, aqui, quando a gente vê uma criança nascendo no povo de Israel, ela já entra na aliança, então a gente está vendo a pura graça de Deus, que elegeu aquela criança para que ela já entrasse na graça, na aliança, sem poder fazer absolutamente nada. Isso acontece conosco também. De uma certa forma, nós somos eleitos, a gente não sabe como, mas nós somos eleitos para que nós possamos receber uma revelação de Deus. Um dia chegou essa revelação aos nossos ouvidos e nós atendemos a esse chamado de Deus. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Yeshua fala isso, né? Muitos são chamados, muitos são revelados a verdade divina, só que muitos não aceitam. Nós aceitamos. Nós nos submetemos um dia, mesmo que tenha sido essa submissão um processo. Outros não. Então, como a gente encaixa isso na graça expressa no povo de Israel? Quando ele nasce, ele tem uma lei que o pai tem que cumprir. E para fazer um brit milá do filho de 8 dias, principalmente as mães, sabe que é uma dorzinha no coração, né, Luiz? Né? A gente... Mas faz. Quando a revelação veio para nós, e a gente realmente assim, se conscientizamos que Yeshua é uma cheia, que nós estávamos andando nos caminhos que não agradam ao Eterno, a gente também teve que negar nós mesmos, não é verdade? Deixar de lado o pecado, deixar de lado essas coisas, mesmo de uma forma progressiva. A gente tem que negar a si mesmo, isso dói. Negar a si mesmo, deixar de fazer a nossa vontade para fazer a vontade de um Deus que a gente não consegue ver, mas a gente crê e tem certeza que Ele existe, tem certeza que Ele chama, não é fácil. E isso é graça. A graça é o que? É receber uma revelação, estar diante de uma opção. Submeter ou não submeter? Nós nos submetemos, mas não é por causa da submissão. Primeiro é a graça. Primeiro Ele nos amou. Primeiro Ele nos chamou. Estando nós nos nossos delitos, nos nossos pecados. Então, aqui nós vamos ver, existe
essa questão da graça. Se a gente pergunta para qualquer rabino, para qualquer Yehudi, até o próprio Talmud diz, todo Yehudi tem tem uma parte no Olam Rabá. Eles não têm essa ideia que o cristão acha que eles têm. Tipo, o judeu tem que cumprir o mandamento para ser salvo. Eles não precisam. A mentalidade do Yehudi, ele fala, eu sou filho de Abraão, eu estou na aliança, eu sou salvo. Mas não é assim. Não é porque eles acham que isso é uma verdade. Por exemplo, João Batista, quando ele criticava aqueles religiosos que batiam no peito falando, nós somos filhos de Abraão, nós não precisamos fazer nada, nós somos santos, nós somos todos separados. Sim, mas precisa andar em santidade. Não adianta ser só filho de Abraão. Não adianta só ter, de uma certa forma, estar dentro da aliança, se não anda em santidade. Se a própria palavra diz, sem santidade ninguém verá Deus. João Batista fala para eles, dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Não adianta ser só Yehudi. Não adianta ser só chamado. Não adianta. Crer em Yeshua tem que andar como ele andou. Então é algo que é compartilhado. Deus nos dá a oportunidade para a salvação pela graça, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que negar a si mesmo, andar nos caminhos. Precisamos andar em santidade, porque aquele que não anda em santidade vai ser retirado da aliança. E isso é para o judeu e isso é para a nação, para os gentios. É graça, mas precisa ser obediente. Porque se andar com as roupas sujas dentro do reino de Deus, como aquela parábola que diz que aquele homem que estava no meio das bodas, estava com as roupas sujas, ele foi retirado. Temos que andar em santidade. Então nós vamos ter aquela categoria do Yehudi, que já nasce salvo, mas só que ele tem que permanecer salvo. Ele tem que permanecer em santidade. Né? E temos uma outra categoria daquele judeu, estou falando lá do primeiro século, tá? Aquele gentil que se conscientizou que o eterno realmente é o Deus verdadeiro, é um só Deus. Então o que ele fazia? Ele largava a idolatria, ele largava todo o seu conceito de divindade, ele passava por um processo de conversão. Nesse processo de conversão, ele tinha que passar pelo mikve, ou seja, pelas águas, depois de ter estudado, depois de entender o que estava fazendo realmente, né? Ele se arrepende, pede perdão, estuda sobre o Deus de Israel, nega a sua origem pagã, a sua idolatria, larga tudo e ele começa a cultuar o Deus de Israel. E para que ele pudesse fazer isso oficialmente, ele tinha que passar por um mikve, por uma tevilá, imersão em águas. E também, se ele era homem, ele passava pelo Brit Milá. E a partir do momento que ele passava por essas duas coisas, ele era considerado como se fosse um filho de Abraão étnico. Toda a lei do gentio e do judeu era iguais. Ele tinha que cumprir todas as mitzvot. Essa é a segunda categoria, a categoria daqueles que fizeram conversão. Os judeus são uma categoria, étnicos, de nascença. O segundo, os das nações que fizeram conversão. E nós temos uma terceira categoria, que é a categoria de Cornélio, piedoso e temente ao Eterno. Estes aqui eram aqueles das nações que se conscientizaram que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, único.
Então, eles abandonaram a sua natureza pagã, idólatra, negaram todos os deuses, e eles estavam estudando sobre o eterno, sobre as escrituras, mas só que eles não fizeram nem o Brit Milá e também não passaram em águas. Eles não eram considerados judeus porque não passaram por isso, mas ao mesmo tempo eles não eram idólatras, não eram pagãos, porque eles abandonaram a idolatria. Então, estes piedosos ou tementes a Deus, muitas vezes está em vários pontos aqui em Atos também, Paulo se refere a eles, falando: vós, filhos de Israel, e vós tementes a Deus, escutai o que eu tenho que falar. Por causa dessas categorias. Eram gentios, que não eram judeus, mas eram gentios que criam um único só Deus. E que frequentavam as sinagogas. E que também estavam de Sedacá. É o caso de Cornélio. Cornélio não tinha feito o Brit Milá, senão ele não era aqui relacionado como piedoso e temente a Deus. Então ele era dessa terceira categoria. Isso aqui é muito interessante para a gente entender Atos 15. Paulo fala: aquele que acredita em Yeshua, aquele que é das nações e acredita em Deus, o único Deus, e acredita que Yeshua é o enviado de Deus, não precisa fazer o Brit Milá, não precisa fazer a circuncisão. Por quê? Porque ele está enquadrado no temente a Deus, nessa terceira categoria. Porque Yeshua é suficiente para trazer essa categoria de tementes a Deus para dentro da aliança, sem precisar passar pelo Brit Milá. Vocês entendem? Isso aqui é muito importante para entender esse porquê. Uma categoria, as pessoas que estavam em oposição a Shaul, a Paulo, falavam assim: se vocês não se circuncidarem, vocês não vão se tornar judeus, e se vocês não se tornarem judeus, vocês não podem estar na aliança. Agora que vocês reconhecem Yeshua, agora que vocês querem cumprir os mandamentos de Deus, andar em santidade, vocês têm que entrar na aliança. E vocês só vão entrar na aliança se fizer a circuncisão. Porque era um processo natural antes de Yeshua. A pessoa podia ficar como um temente a Deus para sempre? Poderia, mas só que ele não iria ter o status de filho de Abraão. Mas seriam salvos? Sim, seriam salvos. E aqui Paulo fala: eles não precisam fazer isso. Porque se eles fizerem isso, eles estão negando uma obra que Yeshua fez. Porque a obra que Yeshua fez de trazer o prosélito, né, ou melhor dizendo, o temente a Deus para dentro da aliança, essa obra é completa. A obra de Yeshua, ela tem que ser suficiente. Não precisa ter, nós precisamos ter o sacrifício de Yeshua, mas também a circuncisão. A obra de Yeshua é completa. É o que Paulo falava. É a graça, meus irmãos. Você não precisa cumprir a lei da Brit Milá para poder entrar na aliança. Assim, da mesma forma que quando um judeu nasce, ele não tem escolha, não precisa cumprir. Ele já nasceu. A Brit Milá é feita por uma consequência de que ele nasceu. Olha só, a menina não faz Brit Milá. Ela nasce numa família judaica, ela já está dentro da aliança. Por quê? Porque a mulher também, ela tem um nível espiritual superior ao homem.
o homem precisa fazer algumas coisas que as mulheres já fazem naturalmente. As mulheres não precisam de talento, não precisam colocar tzitzit. Não precisa fazer brit milá. Não precisa fazer nada no seu corpo como sinal. Ela já nasce judia. Ela já nasce num nível espiritual elevadíssimo. Então, o que Paulo fala aqui é importante para a gente entender essa questão da graça. A questão da graça, ela envolve obediência também como resposta. Como resposta, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça do Eterno. Só que para permanecer nessa graça, nós precisamos cumprir a mitzvot. Nós precisamos cumprir a mitzvot porque se a gente não cumpre as mitzvot, nós estamos pecando. Porque o pecado é a transgressão da mitzvah. E isso, assim, é claro. A gente vê isso no dia a dia. Por exemplo, uma pessoa que está com o Eterno há muito tempo. Daí ela resolve viver em pecado. O que acontece com uma pessoa assim? Ela não demora muito, ela cai, ela não aguenta. O Eterno mostra o pecado. Né? Uma pessoa, Deus me livre, ela é casada e ela começa a ter um relacionamento à parte. Passa 1 ano, passa 2 anos e ela frequenta a congregação. Chega uma hora que o Eterno revela. Ou a pessoa não aguenta estar num ambiente de santidade tendo um pecado voluntário dessa gravidade. A gente vai ver lá em Salmos 1 que diz que os ímpios não prevalecerão no ajuntamento dos santos. Por quê? Porque permanecer no lugar de santidade, como uma sinagoga, que busca o Eterno, que estuda a Torá e que faz isso toda semana, a pessoa não aguenta. Porque tem uma força espiritual aqui no meio, existe uma ligação entre os irmãos. Tem um corpo, o culto cabeça não tira, e a pessoa não consegue ficar. Então isso mostra que existe a necessidade de cumprimento de mandamento: não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, vários outros mandamentos. Existe a necessidade de a gente cumprir, sim, mas esse cumprimento não é para a salvação. Muitas pessoas vão falar: você está no judaísmo messiânico, o pessoal lá é legalista. Mas as pessoas nem sabem o que é legalismo. Quando as pessoas falam: vocês observam o Shabat, então vocês são legalistas. Por quê? Porque vocês cumprem a lei de guardar o Shabat, então eles são legalistas. E eles acreditam que nós cumprimos porque a gente precisa cumprir para ser salvo. Isso não é a verdade, meus irmãos. Nós não cumprimos porque queremos ser salvos. Nós já somos salvos. E somos salvos pela graça. O que é o legalismo? Quando perguntar: você está legalista e você está cumprindo o sábado, cumpre leis alimentares, isso aí já passou, Jesus já tirou todas essas cargas pesadas, essas coisas que não agradam a Deus. Não é coisa que não agrada a Deus. Deus estabeleceu isso. Como não agrada a Deus? Existe uma inversão de valores muito grande, meus irmãos. Então nós temos que falar assim: olha, você sabe o que é legalismo? Legalismo é o sistema em que a pessoa cumpre o mandamento e pelo mérito daquele cumprimento ele vai ser salvo. Isso é legalismo. Isso é legalismo. Eu preciso cumprir para ser salvo. Então cadê Yeshua? Cadê a graça nisso? Não tem. Não tem.
Quando a pessoa fala, além de Yeshua, eu preciso fazer o Brit Milá, porque senão não vou ser salvo, senão não entro na aliança, e fora da aliança não tem salvação, então isso é legalismo. O que Paulo falava para eles, vocês não precisam fazer o Brit Milá, porque o sacrifício de Yeshua é suficiente. Quando a gente pega o texto de Gálatas e diz, Gálatas insensatos, né? Quem vos seduziu a esse engano? Se vocês vos deixar circuncidar, vocês caíram da fé. Ele está falando sério? Lógico. Por quê? Porque aquelas pessoas que eram legalistas, que elas vinham com uma palavra legalista, dizendo, olha, Yeshua não é suficiente, vocês têm que fazer o Brit Milá. E aquelas pessoas, é verdade, então vamos fazer o Brit Milá. Então eles estavam cumprindo a lei do Brit Milá, juntamente com a salvação em Yeshua, para ganhar, para ser justificado. Isso é legalismo. Mas nós não precisamos fazer o Brit Milá para ganhar a salvação. Somente Yeshua é suficiente para que nos coloque dentro de uma aliança. E isso é pela graça. Agora, uma vez que nós estamos dentro da aliança, nós não podemos andar em pecado. Porque se a gente andar em pecado, nós vamos ser retirados da aliança. É como o judeu também. Se ele nasce judeu, ele está na aliança, e existem algumas mitzvot que se ele não cumprir, ele vai ser tirado da aliança. Se ele não andar em santidade, ele vai ter problemas. A gente tem que andar em santidade. Então, legalismo é o ato de você cumprir uma lei para uma justificação, para ser salvo. Agora, a pessoa que está salva e quer cumprir o mandamento, é outra coisa. Isso não é legalismo, isso aí é a ordenação de Deus, que nós temos que andar em santidade. Precisamos ter essa diferenciação. Eu cumpro o sábado não para ser salvo, mas eu cumpro porque eu sou salvo. É diferente. É uma consequência. E eu faço isso de uma forma progressiva. Hoje eu cumpro, esse ano eu estou cumprindo, mas sim, o ano que vem eu vou tentar me esmerar um pouquinho mais, crescer, né? Porque eu já passei pelo começo, tem uma história, uma estrada, todos nós temos, né? Então a gente vai tentar se aprimorar. E a gente não vê isso no cristianismo, de tentar se aprimorar nos mandamentos. Muito pelo contrário. Assim, não, cumprir mandamento, isso já passou. Olha só o engano que está no coração dessas pessoas. Eles não conseguem se desenvolver, não conseguem fazer esse crescimento. Existe crescimento? Lógico que existe. Mas em práticas espirituais. Por exemplo, as pessoas jejuam muito mais depois que elas têm já uma estrada, já uma vivência dentro de uma intimidade com o Eterno. Eles oram mais, eles jejuam mais, eles buscam mais, compreendem mais a Bíblia, se dedicam mais à oração, se dedicam mais a essas coisas. É crescimento? É mitzvah? É também mitzvah. Agora, tem mandamentos que eles acreditam que a gente não deve fazer. E se fizer, é pecado. Olha só, passa a ser pecado aquilo que Deus ordenou. Isso é um absurdo. E começam a retirar coisas das Escrituras e colocar coisas a mais, como festas, né? Festas, como por exemplo Natal. Isso está nas Escrituras. Mas as pessoas cumprem isso como se fosse dos mandamentos mais importantes. Guardam o domingo, muitas vezes, como um mandamento importantíssimo. O dia do Senhor, não tem que fazer. Está nas Escrituras? Não está.
Isso não é crítica, só para a gente poder entender a inversão, gente. Quando a pessoa está lá dentro desse sistema, né, eles recebem ao Eterno, recebem revelação, sim. Muitos de nós, se não todos nós, saímos de lá. Deus abençoou nossa vida, nos mostrou a verdade, nos abençoou, fez coisas maravilhosas conosco. Baruch Hashem. Se manifesta, sim, mas dentro de uma perspectiva de erro. Então, precisamos retornar às Escrituras e ver que tudo isso é importante. Coisas que essas pessoas pregam, que nós somos legalistas, estão redondamente errados. Na verdade, eles são legalistas quando falam algumas comunidades mais rígidas, né? Falam assim, você mulher não pode usar calça comprida, você vai para o inferno, não é? Então, quer dizer, se você usa a saia, então você vai para o céu. Então, isso é legalismo, tá vendo? A inversão. Você não pode ter televisão no casa. Muito tempo atrás isso, né? Se você tiver televisão, você vai para o inferno. Se você passar batom, você vai para o inferno. Se você não... Tudo vai para o inferno. Quer dizer, então, se você não faz tudo isso, então você vai para o céu. Cadê a graça de Deus? Não tem graça. Então, na verdade, isso aí é legalismo. O legalismo é todo o cumprimento de um ato que vai fazer com que você seja salvo. E nós, judeus messiânicos, não somos legalistas. Porque nós cremos que Yeshua é suficiente Salvador. E também nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira e que precisamos cumprir a palavra de Deus. E nós, como sendo provenientes de nações, não nascemos dentro do judaísmo, nós vamos fazer isso de uma forma, como um processo, como diz lá Atos 15. Vamos devagarzinho, vamos cumprindo a vontade do Eterno e vamos nos desenvolvendo espiritualmente. Então, aqui no versículo 2 diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Olha só, ele dava tzedakah, e ele aos pobres, né? E ao povo, e também fazia tefilá. Se ele fazia oração, é porque ele frequentava, de uma certa forma, a sinagoga. Então, a sinagoga, naquela época, era aberta também para os não-judeus. E entravam, no próprio templo, tinha um espaço para os judeus e um espaço para os não-judeus. Eles poderiam entrar, assim como também tinha divisão entre os homens e as mulheres. E esse homem, ele já tinha recebido a revelação, mas só que ele não fez o Brit Milá, não passou por águas. Pode ter passado por águas, mas não para fazer a conversão, mas sim para a purificação. Nós vamos ver, por exemplo, o batismo de Yohanan, o Batista. Ele não era um batismo para proselitismo, para o gentio entrar dentro de uma religião, uma nova religião que é o judaísmo. Era um batismo de purificação. Se a pessoa só tinha feito o batismo de Yohanan, depois que se conscientizou de Yeshua HaMashiach, ele tinha que fazer um outro batismo. O batismo, ele é uma divisão de águas. Yeshua, quando também entrou nas águas, ali começou o ministério dele. Ali que Yeshua, quando emergiu ali, juntamente com Yohanan, ali eles escutaram a voz de Deus: eis que é meu filho, amado, a quem me compraste.
Ali começa o ministério de Yeshua. Ali é uma divisão de águas. Agora começa, então ele entra. Ele entra nas águas. Uma pessoa que larga seu paganismo, ele se conscientiza em Deus, ele passa ele precisa passar por uma imersão. Para quê? Para anular tudo aquilo que passou espiritualmente, que está fazendo um ato físico, dando um testemunho espiritual. Isso é muito importante. Quando a gente passa pelas águas, a gente fala, daqui em diante a minha vida vai ser diferente. Tudo aquilo que eu passei já foi lavado nessas águas. Já passou. Embora. Agora eu tenho uma nova vida. E isso eu estou fazendo publicamente. Passar pelo mikve é um testemunho público. Então, provavelmente, o Cornélio ele passou por isso, mas não para se tornar da religião judaica, e sim temente a Deus, que observa os mandamentos de Deus, os mandamentos que é possível, né, que um gentil faça. Então, é um processo. E é muito importante a gente entender isso. Ele fazia tzedakah, ou seja, ele separava provavelmente seu dízimo, e além do dízimo ele abençoava tanto a sinagoga como os pobres. Isso é muito importante a gente entender, porque é um ato físico que mostra a sua intenção espiritual. Tem gente que faz a conversão, mas não converte o bolso, continua, né, no paganismo. Quando a gente separa uma parte daquilo que a gente recebe do Eterno, a gente consagra todo o todo. É como a halá. Quando a gente vai fazer a halá, a gente tira uma parte da halá e a gente queima aquela parte. Na verdade, halá, a palavra halá é o pão mesmo, né? Quando a gente separa aquela parte, né, que é um pedacinho da massa antes de ela crescer, e queima ela, a gente está consagrando aquele pão para fazer um ritual religioso. Aquele pão é consagrado para a mesa de Shabbat. Nós vamos fazer o kiddush sobre o pão, sobre o vinho. E nós vamos comer isso. E isso é um ato litúrgico, comer pão diante de Deus. Né? Então, o Cornélio, ele fazia essa tzedakah, ele era uma pessoa de um coração transformado. Porque só uma pessoa com o coração transformado, ela olha para aquele que tem necessidade e ela quer dividir aquilo que a bênção que Deus deu para ela. Então nós vamos ver que aqui Cornélio se mostra uma pessoa temente a Deus, piedosa e temente a Deus, ou seja, uma pessoa que faz piedade, uma pessoa que tem temor a Deus, uma pessoa que ama a Deus e por isso ela também ama o seu próximo. E ela fazia não somente ele, mas toda a sua casa, então seus filhos, sua esposa, eram pessoas tementes ao Eterno e piedosos e de contínuo orar. Então, nesse momento, existiam as orações judaicas. É de manhã, ao acordar, no meio do dia, que é o horário do sacrifício da tarde, que é 3 horas, né? E à noite, logo depois que põe o sol. Então, ele de contínuo orava, ou seja, ele via para a sinagoga na sua cidade, ou então, dependendo do horário, ele orava em casa. Vamos continuar no texto. E esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia. Essa hora 9ª é a hora às 3 horas da tarde. A hora 9ª é a hora do abate do Minhá. Um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio.
E esse, fixando nele os olhos, possuídos de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha só que interessante. Os atos de bondade de Cornélio subiram diante de Deus. As ações físicas nesse mundo de ação subiram diante de Deus. Suas orações e a sua esmola, a sua tzedakah. E por causa disso, Deus envia aquele anjo para que esse homem pudesse receber uma revelação mais profunda, que era em Yeshua. E diz o anjo: agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Shimon, que tem por sobrenome Kefa. Ele está hospedado com Shimon, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço. Então, além da sua família também ser temente a Deus, existia também alguns soldados que ele comandava, que também estavam na mesma categoria. E ele chamou esse homem de Deus e enviou ele com mais 2 soldados. E eles foram armados como soldados, foram para Jope, onde estava Kefa. E havendo-lhe contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles a caminho e estando já perto da cidade, subiu Kefa ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Hora sexta é a hora antes do almoço, lá para o meio-dia. Então, hora primeira é 6 da manhã. Né? Hora terceira, 9 horas da manhã. Hora sexta, meio-dia. E hora nona, de receber o anjo, é 3 horas da tarde. Assim que era dividir. Nasceu o sol, hora primeira. 6 horas, né? Então, ele estava ali meio-dia, no eirado. As casas em cima, elas tinham tipo de uma laje, onde ali em cima, por ser um lugar alto, batia mais vento. Então eles levavam, por exemplo, trigo, ou um grão, onde tinha palha e tinha trigo. E eles faziam isso em cima da casa. Chamava eirado. Eles colocavam tipo uma peneira, colocavam tudo aquilo na peneira, né? E jogava para cima. E quando jogava para cima, batia o vento, levava a palha e ficava o grão, que é mais pesado, caía na peneira. E eles faziam assim, né? Mexiam, faziam, o vento batia, chegou uma hora que na peneira só tinha grão, aí eles separavam o grão e faziam de novo. É um lugar onde eles ficavam em cima da casa. E Pedro estava lá orando, um lugar reservado. Ele aprendeu com Yeshua, que saía para os lugares reservados e ia fazer as suas tefilot. E no meio-dia ele subiu ali na laje, no eirado, e começou a orar. E olha só o que aconteceu. Olha só como Deus trabalha. Deus separa Pedro de um lado, se revela para Cornélio, dá o endereço da casa, inclusive. É coisa tremenda, né? E Pedro está lá. Só que Pedro precisa ter uma revelação também. Porque se batesse as pessoas lá na porta de Pedro e falar: olha, tem 3 soldados aí armados, romanos, que vieram te buscar. Eu não vou, não. Eles vão me buscar, vão me prender. De novo, né? Ele já conhecia essa história, né? Não, mas era diferente nesse caso, né? Então Pedro estava no eirado, né? E ele estava por volta da hora sexta, a fim de orar. E ele estava com fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase.
Então vi o céu aberto e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, e contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele, dizendo: levanta-te, Kefa, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa comum e imunda. Olha só que interessante esse texto. Por que ele diz comum e imunda? Aqui nós temos duas categorias de cachiruto. Pedro, ele negou quando a voz que ele ouviu naquela visão falou: levanta, mata e come. E ele negou, falou: não, mas eu nunca comi esse tipo de alimento. Devia ter tudo quanto é animal impuro, né? E ele fala, quer dizer, se ele nunca comeu, é porque ele sempre guardou esses mandamentos. Isso não é uma novidade. Dentro do povo de Israel, eles já nascem comendo coisas puras. Yeshua nunca comeu nada impuro. Pedro nunca comeu nada impuro na frente de Yeshua. E ele não comeu nem comum e nem imunda, né? O que quer dizer essas duas palavras aqui, né? Então, nós vamos ter duas categorias. A imunda, que é a impura. Impura é aqueles animais que a Bíblia diz que é impuro. Então, existem os animais puros e os animais impuros. Os animais puros são aqueles que têm a pata fendida em dois e que ruminam. Nós vamos ver isso em várias partes da Torá, né? Então, o carneiro, a cabra, o boi, todos esses são animais puros. São animais que eram aptos também para ser sacrificados no templo. Porque os animais que eram sacrificados no templo também eram comidos também. Tanto os sacerdotes comiam alguns tipos de sacrifícios, como também os ofertantes comiam, né? Então, quando o texto diz comum e imundo, ou impuro, esse impuro seria animais que são proibidos para os Yehudim comer. Se comer, está fazendo uma transgressão da lei, que é pecado. Então Pedro fala: não é possível eu comer algo, né, que é uma transgressão da lei. Aqui, muitas vezes, não estou querendo fazer crítica, mas eu estou querendo só, como o objetivo é desconstrução daquilo que foi ensinado, tá? Então, eu tenho que falar, né, que muitos pastores, a teologia cristã, pega esse texto para falar: tá vendo? Pedro teve uma visão, e aqui a voz diz: ao que Deus purificou, não considere comum. Então eles pegam esse texto aqui e falam: gente, depois que Yeshua veio, não tem mais problema em comer animais. Isso aí é para o Antigo Testamento. Não é assim que a gente aprendeu? Mas será que é isso mesmo que diz o texto? Não é. Se a gente for ver, isso aqui é uma alegoria e é muito claro. Então, esse aqui é o problema de você fazer teologia desconsiderando o contexto do texto, o contexto do capítulo. Porque mais para frente ele vai explicar que não tem nada a ver com comida. Isso aqui ele está se relacionando a gentios.
que aos judeus, os gentios eram impuros. Na mente do judeu, fala, não, o gentio ele é impuro porque ele é idólatra. Ele crê em vários deuses, ele se ajoelha diante de estátua, ele faz sacrifícios aos deuses. Isso é impureza, isso aí traz maldição, isso aí é impuro. Da mesma forma que ele olhava para o gentio que era pagão, ele olhava para o povo, ele olhava para o povo e falava, não, ele é impuro. Então Deus quis mostrar para ele que Deus estava purificando não os animais impuros, mas os homens que ele considerava que eram impuros. É diferente? Nós estamos na categoria da alegoria, né? E o texto vai mostrar isso. O texto vai mostrar isso. Muitas pessoas já falaram, imagina você, Yeshua falou que entra dentro da boca também, né? Não impurifica, mas aquilo que sai. Eles utilizam esse texto e esse outro texto. Os dois textos não tem nada a ver com alimentação, não tem nada a ver com as leis de Kashrut, né? Então vamos continuar aqui o texto. Coisa comum e imunda. Então nós vamos ter, dentro desses animais, ele fala de duas coisas. Coisa impura e coisa comum. Percebe? O imundo nós já falamos que é aquela categoria de impureza dos animais. E o comum? O comum está em oposição ao especial, certo? Uma coisa é única, é especial, e outra coisa é comum. Uma coisa é separada, e outra coisa é como qualquer outras coisas. Então, essa aqui é uma segunda categoria de cachorro. Comum é um animal puro e comum. Aqui ele viu animal comum e animal impuro, certo? Agora, existe também o animal puro, mas ele é comum e não especial. É um tipo de cachorro. A Torá diz que a gente não deve comer animal impuro. Não fala de comum ou especial. Ela fala de impuro, somente. Se você come um animal puro, você não está transgredindo a lei da Torá. Agora, se você comer um animal que é puro e ele é comum, você também não está transgredindo. Então vamos explicar aqui o que é um animal comum. Um animal comum é um animal puro e comum é um animal puro, kasher, só que não foi abatido de uma forma especial, segundo a lei judaica oral. Tá? Então, existe toda uma forma de fazer com que aquele animal tenha uma característica, né, de purificação após o abate. A própria lei da Torá diz que a gente não deve comer o sangue do animal. Isso é importante. Isso, inclusive, está em Atos, e isso em Atos 15, que é o concílio que recomenda para os não-judeus, os gentios, que aceitaram Yeshua, deixaram de ser gentios, eles não podem comer o sangue. Isso é uma lei de Kashrut. Então, quando se abate o animal, ele não pode ser comido ele cru, nem com sangue, nem com vida. Ele é um animal puro? Sim, é um animal puro. Mas você não pode comer o sangue dele. Você não pode comer ele por enquanto ele está vivo. Você precisa tirar todo o sangue dele, ele precisa morrer. Né? Depois que ele vai perdendo o sangue, ele vai morrer. Depois que ele morrer, aí você pode abrir, analisar dentro se tem algum tipo de problema.
Então, esse tipo de averiguação é que vai trazer uma purificação para aquele animal, para ele ficar apto para que ele seja digerido. Paulo, nós vamos ver mais para frente, em Coríntios, se não me engano, ele vai falar: vocês podem comer tudo que vende no mercado. Ele está falando sobre animais. O contexto ali que ele fala é contexto de consagração aos deuses. Se você fica sabendo que aquele animal foi consagrado, ou aquele alimento foi consagrado aos deuses, não coma. Mas se você não fica sabendo de nada, você pode comer, compra tudo que tem. Quando ele fala compra tudo, ele está falando para comprar animais impuros. Ele está falando animais puros, mas não necessariamente comum ou especial. O sangue, depois que você compra a carne, você pode tirar. Tem como você tirar. Você coloca numa água, coloca sal, 5 minutinhos, você tira aquela água de lá e ela está vermelha. Ela tirou o sangue daquela carne. Então você cacheiriza aquela carne. Mesmo com a carne que você compra no açougue do lado. Então é um animal que não foi morto de uma forma kasher, né, segundo as leis da Halahá, mas é um animal puro. Para nós aqui em Joinville é complicado a gente comprar carne kasher. Agora a gente vai estar tendo mais facilidade trazendo de Curitiba. Né? Mas muitos comem animais puros, mas não são abatidos de uma forma de acordo com a Halahá. Então essa é a diferença do comum e puro, comum ou especial. Né? Então são níveis de kashrut. Então o ideal, quando a gente tem a possibilidade de comprar uma carne kasher, a gente compra. Se não tem condições, não estaria pecando se comprasse os animais da forma que nos é oferecido no lugar onde a gente está. Então essa é a diferença do comum e imunda. Tranquilo, gente? Deu para entender? Mas em Israel, naquela época, não tinha nem lugar onde comprar um animal que não era comum e impuro. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus lhe purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre o que seria o significado da visão. Olha só, esse texto já está dizendo que Pedro não entendeu aquilo como algo literal. Porque Deus não se contradiz. A cabeça de Pedro falou: não, isso aí não é sério. Isso aí é uma alegoria. O que Deus está querendo dizer? Uma coisa é certa, ele não está dizendo que ele aboliu as leis de kashrut. Não é literal isso. Ele estava pensando o que o Eterno está querendo dizer, qual é o significado dessa visão. É um significado alegórico, não é literal. Eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Shimon, pararam junto à porta e, chamando-o, indagaram se estava ali hospedado Shimon, o sobrenome Kefa. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, era uma visão, ele estava meditando, falando o que Deus quer falar. Eu não estou entendendo. Disse o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Olha só que interessante. Primeiro Deus deu a visão, Deus deu, né, toda essa incógnita, e agora bate na porta a resposta daquilo que ele estava procurando. Porque normalmente um Yehudi não vai entrar na casa de um não-judeu na época. Nós vamos ver isso para frente. Por isso que o Ruach falou para Pedro, né? Vai com eles. Por quê? Porque eles vão chamar Pedro para ir viajar
até o porto de Cesareia e entrar numa casa de gentios para falar sobre o eterno. E isso, aos olhos judaicos da época, não era permitido. Se não era permitido nem você entrar na casa de ímpio, que era judeu, imagine você entrar na casa de não judeu e ímpio. Então vamos lá. Por quê? Por quê? Primeiro, conversar também não era permitido. Agora, entrar em casa é algo mais grave. Isso a gente vai ver nesse conceito. Tá? Quando nós estamos debaixo de um teto e existe uma estátua, uma idolatria, aquele ambiente ele fica impuro. Isso são conceitos judaicos. A gente vê isso em algumas mitzvot. Você não pode entrar numa casa de um ímpio na época, porque 99,9% teria uma estátua ali dentro daquele lugar. E a pessoa entrando dentro daquele ambiente, ela se contaminaria. A gente vê também, existem leis também judaicas que dizem o seguinte: o Cohen, uma pessoa que é da família de Aron, descendente de Aron, ele não podia se purificar com a morte de ninguém, somente da esposa ou da filha que não casou ou dos pais. Então, ele não poderia entrar numa casa, numa cobertura, debaixo de uma cobertura onde tinha um morto, porque iria trazer impurificação sobre ele. Né? Até uma árvore. Existe a Alahá que diz o seguinte: se tem um cemitério, tem um muro, tem uma árvore, e aquela árvore ela está fazendo sombra tanto para a sepultura do lado do muro, desse lado aqui, e na calçada do outro lado, a mesma árvore faz sombra para a sepultura e para a calçada, o Cohen não pode andar ali, porque ele estaria debaixo de uma mesma cobertura. Vocês entendem? E traz impureza. E o Cohen não pode se purificar. Somente pelos as pessoas mais ligadas a ele. Um Cohen Gadol, na época, ele não poderia se purificar nem para a esposa. Se morresse a esposa, o pai, a mãe, ele era o Cohen Gadol, ele não poderia se purificar de jeito nenhum por ninguém. O cargo que ele atuava, né, o impedia disso. Por isso que os Yehudim não entram em casa onde tem os mais religiosos. Não caíam. E não comem nada. Oferecer para ele. Entende? Isso para a gente é importante. Por exemplo, eu fui convidado a ser padrinho, né, da minha família, lá do meu primo que me ama, só que o cara é católico. E ele está te chamando para você ir lá na igreja católica, ser padrinho no batismo da criança lá. Você vai entrar numa cobertura onde está cheio de estátuas. Isso traz impureza. Espiritualmente, isso é danoso para a gente. Né? É só uma reflexãozinha para a gente entender essas coisas. Você vai na casa de um amigo que você sabe que está cheio de imagem lá, de esculturas, coisas. Pode entrar, a gente já sente uma coisa estranha. Ou a gente vai para um restaurante onde tem ali no canto uma estátua. A gente tem que tomar muito cuidado. E descendo Pedro junto aos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, a quem viestes. Então
disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Olha só, aqui esse texto também vai dar outras características de Cornélio. Centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Olha só, ou seja, toda a cidade, toda a nação judaica reconheciam esse homem, que era uma autoridade romana, como um homem temente a Deus. E por causa disso, Deus teve misericórdia e mandou um anjo. Coisa assim. Aconteceu com ele, né? E aconteceu com Paulo, que o próprio Yeshua desceu e falou com ele. Em geral, o Eterno trabalha com as pessoas, chamando, né? Dando essa missão. Então, o centurião Cornélio, ele enviou. E Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles também alguns irmãos dos que habitavam em Jope e foram em sua companhia. Você vê, interessante, aqui o contrário não é correspondente, né? Aqui, Pedro, um Yehudi, entrar numa casa de um não-judeu, ele tem receio por causa da questão da impureza. Agora, um não-judeu entrar na casa de um não-judeu não tem problema. Ele hospedou, não teve problema nenhum, né? E no dia imediato entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando com eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. E aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se aos pés, o adorou. Olha só. Mas Pedro levantou, dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali. Olha só, que interessante. O Cornélio ainda não tinha aquela noção judaica. Como foi o anjo que tinha direcionado Kefa, ele achou que Kefa fosse uma pessoa muito santa, muito que era digna de adoração. E Kefa repreendeu ele. No dia imediato ele entrou em Cesareia e estava esperando com eles. Aconteceu que, indo Pedro entrar, e saiu Cornélio ao encontro. Mas Pedro levantou. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem lhe dirigiu, dizendo: olha só o que ele vai falar. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Olha só, aqui ele já matou a charada. Aqui ele entendeu que não era questão de animais, mas era questão de gentios. Deus já me falou, né? Por isso ele entrou na casa. Por isso, mais uma vez, e aqui no começo ele fala, ó, não, vós bem sabeis que é proibido se ajuntar-se ou entrar na casa. Por isso, uma vez chamando, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandar chamar? E respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa, na hora de oração, ele estava rezando em casa, no horário de Minha. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas tzedakot lembrada na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope chamar Shimon, sobrenome Pedro,
e achasses hospedado na casa de Shimon, curtidor, a beira-mar. Porquanto sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estando todos aqui na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que lhe foi ordenado da parte do Senhor. Então, Pedro, dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Olha só, a gente tem que entender nesse momento, é o primeiro contato de ouvir, receber a fé por meio de Yeshua. Paulo ainda era um perseguidor da quem lá. Filipe também não tinha ainda saído. Talvez somente os samaritanos. Então Pedro está inaugurando uma nova dimensão da revelação de Deus para os povos, para os gentios. Era tudo muito novo. Precisou ter uma visão do céu, precisou ter um chamado para que eles entendessem realmente mudou alguma coisa. Os gentios não precisam mais se tornar judeus para entrar na aliança. Yeshua não falou, não tem na Bessorá, olha, quando eu morrer, vocês vão para os gentios e eles não vão precisar fazer peregrinagem. Yeshua não falou isso. No Primeiro Testamento não diz, depois que Yeshua vier, as nações vão fazer techuvá, eles não vão precisar passar pelo Brit Milá, não vão precisar fazer isso. Se converter ao judaísmo, não fala nada. Eles estavam entendendo essa mensagem de Deus empiricamente, ou seja, na prática. Deus ia mostrando e eles iam fazendo, Deus ia mostrando e eles iam fazendo. E tudo isso estava de acordo com as profecias. Aí eles entenderam, olha só, quantas coisas, quantas profecias dizem que Mashiach também vai vir para os gentios? Isaías 49 fala isso. Não somente te dei para juntar as 12 tribos de Israel, mas também para as nações. Várias profecias unem Mashiach com os gentios. E as nações esperarão a sua lei, a lei do Mashiach. E aqui Pedro diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe as boas novas da paz, por meio de Yeshua HaMashiach. Este é o Senhor de todos. É interessante aqui, nesse texto, a forma com que ele vai falar sobre a mensagem, a gente chama, tem um termo técnico teológico que diz que é querigma. Querigma é a forma com que as pessoas, os apóstolos falavam de Yeshua. Isso aqui é uma parte central da mensagem. Essas pessoas que falavam de Yeshua para outras pessoas, principalmente para aqueles que não eram judeus, é o centro do entendimento da transmissão da mensagem. Por quê? Porque eles estavam muito perto daquilo que Yeshua tinha ensinado a eles. E quando a gente vai passando os séculos, vai sendo acrescentado muitas outras coisas. E às vezes coisas que não são de acordo. Agora, isso aqui é o centro. É o miolo, é a parte mais importante. O que é a parte mais importante desse querigma? É o seguinte: Deus não faz acepção de pessoas. Em qualquer nação, aquele que teme e faz o que é justo é aceitável. Aquele que teme, aquele que reverencia a Deus,
aquele que pratica a justiça. Isso é importantíssimo, meus queridos. Yeshua fala muito sobre isso. A justiça, o amor, o que é o mais importante da lei. Quando ele fala sobre aqueles peixorinhos que estavam dando dízimo até da hortelã, do cominho, né? Vocês negligenciam o que é mais importante da lei. Está falando sobre justiça. Ser justo, mesmo que isso venha nos prejudicar, mas eu tenho que praticar a justiça, porque isso é aceitável diante de Deus. O que é justo e temer a Deus. Temer a Deus é reverenciar a Deus, é pensar duas vezes antes de falar, é cumprir a vontade do Eterno. Temer a Deus não é banalizar o nome do Eterno, não é banalizar as coisas. Temer a Deus é fazer aquilo que Ele quer que a gente faça. Temer a Deus é se submeter à vontade dEle e fazer o que é justo. Esta é a palavra que enviou aos filhos de Israel, anunciando as boas novas de paz. Ou seja, Deus nos deu uma Mashiach para trazer a paz. Que paz é essa? É a paz entre o homem e o seu Deus. É a paz que foi interrompida quando Adão Harishon pecou e foi expulso do Gan-Eden. Deus está se reconectando o homem, Yeshua está reconectando o homem com Deus. Ele é o mediador entre o homem e Deus, no sentido de que a obra que foi feita, ela nos traz para junto de Deus, ao ponto de podermos entrar na sua presença como o Cohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim. Só Yeshua pode nos trazer uma aproximação tão íntima com Deus. Nenhum sábio, nem profeta, nem Moisés, nem Isaías, somente Yeshua nos coloca numa posição de intimidade com Deus, e não há outro, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o enviado de Deus, Ele foi enviado para essa obra de redenção, de ficar no nosso lugar, para que possamos ser justificados, e sendo justificados, estamos em santidade na presença do Eterno. Essa é a paz. Por isso que diz as boas novas da paz, por meio de Yeshua. Só Ele pode fazer a paz entre nós e o Eterno. Antes poderia, mas de uma forma paliativa. Poderia, mas não de uma forma, num nível, num estágio tão alto. Porque quando era morto um carneiro de oferenda no Beit HaMikdash, isso servia para trazer santidade para aquela pessoa? Sim. Mas não uma santidade num nível que Yeshua nos traz. Porque o animal, ele era morto um dia, no outro dia ele tinha que ser morto de novo, e depois no outro também. Mas Yeshua fez uma vez por todas. Ele nos justificou, nos fez entrar dentro da aliança. E nada pode nos tirar de lá, só nós mesmos, se nós negarmos. Nada pode nos tirar das mãos de Deus. Nada. Nada pode, só nós mesmos. Se nós erramos, Ele nos perdoa. Se nós caímos, Ele nos levanta. Agora, se nós nos negarmos, Ele também nos negará. Nada pode nos tirar das mãos do Eterno. Só a nossa própria conduta. Se negarmos, Ele também nos negará. Este é o Senhor de todos. Vós conhecereis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de Yohanan. Yohanan pregou como Deus ungiu a Yeshua HaMashiach, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou sobre toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só.
Outra coisa do querigma muito interessante aqui, olha, Deus ungiu Yeshua com o Ruach HaKodesh. Quando esse ungir quando o rei era ungido, quando o sacerdote era ungido, derramava óleo sobre ele. E o óleo, ele tem aquele significado de separação. Se a gente joga um pouco de óleo dentro de um recipiente de água, eles não se misturam. Ele é separado. Ele é santo. Foi colocado em Yeshua o Espírito Divino. Apesar de ele ser, antes da criação do mundo, ser o enviado, o Filho de Deus, a categoria de um ser que é diferente de todos os seres, ele está acima de toda a criação, foi-lhe dado o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus, para que Deus falasse ao povo através de Mashiach. Ele é o enviado, ele é o representante, ele é a imagem visível do Deus invisível. Isso é importante a gente entender. O que os apóstolos falavam sobre Yeshua no primeiro século. Que Deus lhe deu o Espírito com poder. Ou seja, esse poder não era o poder próprio de Yeshua, mas era o poder do Espírito que estava sobre Yeshua. E ele fala, Yeshua mesmo fala, as obras que eu faço não são minhas obras, mas a obra daquele que me enviou. A palavra que eu falo não é a palavra minhas palavras, mas as palavras de Deus que está em mim. O Espírito de Deus estava sobre Mashiach. E ele era aquele que transmitia. E ele fazia com poder, o qual andou sobre toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos de Rassatã, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos Yehudim, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. E este ressuscitou, e a este ressuscitou Deus. Olha só, Deus ressuscitou Mashiach. Deus ressuscitou Yeshua no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ele surgiu dentre os mortos. Olha só a importância da morte e da ressurreição no querigma. A morte e a ressurreição no argumento teológico dos primeiros Talmidim de Yeshua. Pedro falou, eu vi ele, eu comi com ele. Eu vi ele morrendo e agora estou vendo ele face a face. Um dos meus colegas pôs o dedo no buraco. Eu vi. Paulo fala que 600 pessoas viram Yeshua. Eles estavam reunidos. Yeshua apareceu no meio de 600 pessoas. E falou a todos eles. A ressurreição é o centro da mensagem aqui do primeiro século. E eles eram testemunhas oculares do que ocorreu. E não tinha como negar isso. Não tinha como falar, não, a sepultura dele está lá, tem um corpo lá dentro. As autoridades não tinham como provar isso. Não tem como provar algo que aconteceu verdadeiramente. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. Olha só que interessante. Juiz de vivos e mortos, ou seja, no último dia, ele vai sentar no trono. Ele vai falar, você
é meu filho, eu remi você, eu te conheço. E vocês nunca ouviram. Apartai-vos de mim, vós que cometeis a iniquidade, a anomia, a não lei. E ele vai separar, e é ele que vai ser o juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que crê nele recebe a remissão dos pecados. Outra base interessante na questão da querigma é ter base nas Escrituras. Os profetas falam sobre ele. Para falar sobre Mashiach, ele precisa estar conectado naquilo que foi profetizado sobre ele. Existem duas categorias de profecias messiânicas. A primeira fala sobre o servo sofredor, e a segunda fala sobre o rei que reinará sobre toda a terra, sobre todos os reinos. Uma categoria já foi cumprida, e a outra categoria será cumprida. Baruch Hashem. Já estamos finalizando, meus irmãos. Continuando aqui. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Ruach HaKodesh, pois os ouvia falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados esses que, assim como nós, receberam o Ruach HaKodesh? E ordenou que fossem batizados em nome de Yeshua HaMashiach. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Olha só que interessante. Aqui a gente vê a manifestação do Espírito Santo de Deus sobre pessoas que tinham acabado de ouvir sobre as boas novas de Yeshua, porque eles creram no coração, confessaram com as suas palavras, e o Eterno derramou sobre ele os dons espirituais. Isso para mostrar para Kefa e para aqueles 7 que foram com ele, que Deus escolheu também as nações. O sacrifício de Yeshua era suficiente, a pessoa não precisava fazer muito nada. Ele já recebeu os dons do Ruach HaKodesh e foi manifesto. Os Yehudim que estavam lá, o texto diz, aqueles que eram da circuncisão, ou seja, aqueles judeus típicos de circuncisão, que ainda tinham aquela mentalidade que lhe foi passada, que para entrar no povo de Israel precisaria passar pela circuncisão. Eles ficaram abismados. Porque quem recebia o Ruach HaKodesh eram discípulos, meus irmãos. Não era qualquer um, não. Lá em Atos 2, quem recebeu eram aqueles que creram, aqueles que estavam ali na festa de Shavuot. Desceram no Ruach HaKodesh, eles viram visões, nas visões tinha um fogo em cima da cabeça deles, eles escutavam o som de um vento impetuoso, com ligação ao próprio evento de Shavuot, de trombetas. E aqueles eram pessoas que estavam aguardando algo sobrenatural. E Yeshua fala: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto venha o poder. E vocês vão ficar na festa de Shavuot. E para eles era perigoso ficar em Jerusalém. Jerusalém não era assim como Joinville, uma cidade grande, uma cidade pequena naquela época. Eles poderiam ser presos a qualquer momento. E eles ficavam meio escondidos. No dia da festa eles saíram.
Às vezes eles iam também para o templo, pregavam nas praças, mas dependendo da época, eles ficavam escondidos, e ali eles se expuseram. E quem recebeu o Ruach HaKodesh foram aqueles que creram, aqueles que viram, aqueles que acompanharam a trajetória de Mashiach e Yeshua. E aqui, o Eterno não faz exceção de pessoas. Eles creram, eles foram perdoados para que receber o Ruach HaKodesh e se manifestar em dons espirituais, em línguas estranhas. E não tem como falar que não eram línguas estranhas, meu irmão. A gente não pode querer tampar o sol com a peneira. Se o texto diz isso, é porque existe, a gente sabe disso. Muitos que estão no judaísmo messiânico falam, não, isso aí é coisa de cristão. Não, não, meus irmãos. Está aqui nas Escrituras. Se a pessoa nega esse tipo de coisa, nega uma bênção de Deus. Não devemos ficar banalizando isso como muitos fazem. Devemos crer que Deus é poderoso para se manifestar também naqueles que ainda não têm um entendimento mais profundo das Escrituras. Não devemos ter essa visão sectarista de achar que somente o judaísmo messiânico está com a verdade. Nós conseguimos entender as coisas espirituais das Escrituras, a vontade do Eterno, mas muitos irmãos evangélicos são cheios do poder do Ruach HaKodesh, meus irmãos. Deus se manifesta a eles também. Não podemos tentar tampar o sol com a peneira, não, porque é notório isso. Acontece. E isso foi algo que aconteceu com esses gentios. Então, aqueles Yehudim que estavam cumpridores de mitzvot, que estavam vendo aquilo, eles entenderam que Deus estava fazendo algo especial com as nações. E que Deus não tem acepção de pessoas. Isso foi uma abertura, né? Pequena não, mas os primórdios da anunciação da Bessorá para as nações. Depois Paulo vai ser convocado junto com Barnabé também para trazer a mensagem de Yeshua para as nações. Então esse texto é muito rico, fala sobre diversas coisas importantes que nós abordamos aqui, como o Kashrut, né? Não entramos muito na questão da Kashrut, mas algumas coisas básicas, a questão da querigma, a questão dos dons espirituais e outras questões que nós abordamos aqui.